seguida a senadora Ana Amélia, e encerramos aqui a lista de inscrições. Por favor. Quero cumprimentar a senadora Gleice Hoffmann pela grande audiência pública que ela nos propiciou. Ao mesmo tempo, também cumprimento o nosso embaixador Sérgio Amaral e o nosso embaixador José Alfredo Graça Lima, a Larissa, pela competência e capacidade aqui demonstrada, uma pessoa tão jovem, parabéns, né? E ao nosso querido Rogério Agnelli. Eu sou da área da infraestrutura, sou engenheiro, né? Trabalhei no Ministério de Minas e Energia há 10 anos, exatamente no monitoramento do sistema elétrico nacional, né? E em várias outras empresas brasileiras. E no Brasil, a gente está com esse gargalo todo na área da infraestrutura, essa dificuldade de investimentos, né, que a gente tem enfrentado. O Brasil ousou em apresentar umas propostas no PIL, no Programa de Investimentos e Logística, né, tanto no PIL anterior de 2012, quanto nesse PIL novo agora do ano passado, e também no PAC, fazendo algumas ações fundamentais. Os meus colegas de trabalho estão nos 15 ministérios da infraestrutura nacional, tá certo? Todos os 15 ministérios, quem contribui com isso são os meus colegas de trabalho, analista de infraestrutura. E a gente tem procurado dar um desenvolvimento maior nessas áreas de projetos. Mas eu não estou percebendo grande interesse em, de fato, investir nesses projetos que nós profissionalizamos melhor nos 15 Ministérios da Infraestrutura Nacional. Eu queria saber de vossas senhorias aí, e de vossa excelência, senhor embaixador, como é que a gente poderia realmente trabalhar para tornar o PIL realidade, as obras do PAC realidade, para que a gente consiga atrair esses grandes fundos chineses para investir no Brasil. O que é que está pegando, além dessa questão, dessa turbulência política, mas não é só isso. Turbulência política ao longo dos tempos sempre houve, de um jeito a mais ou menos sempre houve, e as pessoas investem. Então, tem algum gargalo nessa questão que nós precisamos superá-lo. E eu gostaria de sabê-lo, porque projetos de qualidade e projetos bons a gente tem nos ministérios com pessoas competentes para fazer. Foi exatamente uma carreira feita pela presidente Dilma quando ela era ministra, essa carreira nossa, que antes nós não tínhamos esses quadros, agora temos. Larissa, uma coisa importante para a gente poder entender, eu fiz uma proposta autorizativa para o governo brasileiro, aqui no Senado Federal, que era criar uma agência nacional de negócios, ou seja, para atrair o capital. Porque o Brasil tem a Apex e tem aquela outra, como é o nome? São duas que... aquela da indústria brasileira, a BDI. As duas se preocupam, uma com o desenvolvimento da indústria local, mais protecionismo e coisa e tal, e a outra com relação às exportações. E esquecemos de juntar os esforços para atrair o capital e direcioná-lo para a melhor forma do investimento. Queria saber se isso, tanto para você quanto para o embaixador Sérgio, se nós conseguíssemos, de fato, centralizar um esforço coletivo do governo brasileiro nessa questão de buscar os capitais, a gente conseguiria, de fato, tornar realidade. Porque muitos falam que os chineses vêm aqui, especulam, depois cai fora e não investe nada. Só que é só ter lucro e saber das possibilidades e cuidar lá. Então, eu queria saber se isso vai mudar alguma coisa com relação a isso. O Brasil está anos-luz atrasado com relação à questão da energia. O Brasil é um país enorme, continental, e a questão da energia, o Enel sabe disso, é fundamental para o desenvolvimento do país, social, tecnológico, industrial, de todas as formas. A China está previsto fazer 100 gigawatts de energia solar nos próximos 5 anos. O Brasil está previsto fazer 3 gigawatts de energia solar nos próximos 5 anos, ou seja, um atraso sem tamanho para um país que tem quase 1/3 a mais de solimetria do que a China, que é o caso do Brasil. Como é que nós poderemos fazer para, de fato, tornar competitivo e fazer preço nessa questão dos painéis de captação de energia solar e de investidores aqui no nosso país, como é que nós podemos atraí-los para investir aqui, o que ocorre que os preços ficou tão baixos lá na China, porque realmente os preços da China são imbatíveis nessa área, né? E como é que nós podemos aproveitar essa expertise deles para desenvolver o nosso país. Teria outras coisas, mas eu quero parar por aqui perguntando ao nosso embaixador atual
como é que está essa dificuldade do visto, o que nós podemos fazer para facilitar Brasil ir para a China, China vir para o Brasil, facilitar essa questão desse intercâmbio turístico, facilitar essa questão de nós fazer esse entrelaçamento tecnológico que precisamos fazer. O TIC, eu recebi o embaixador de Taiwan no meu gabinete anteontem, tá certo? Ele me falou sobre o TIC, Taiwan, Índia, China e Coreia, a unidade dos 4 países que mais investem em tecnologia no mundo, tá certo? Como cada um tem sua forma de trabalhar, lá no caso do Taiwan, que eu recebi a visita do embaixador, eles têm 1.300.000 micro pequena empresa que faz parte das coisas e 30 mil grandes empresas que juntam as coisas e por isso eles dão competitividade. Será que essa metodologia seria uma forma boa para aplicar no Brasil, para a gente poder desenvolver a nossa micro pequena empresa que está estagnada? Então, eu queria ouvir isso e agradecer a todos pela aula e pelo trabalho que nos deu aqui. Eu vou, inclusive, pedir para a Larissa já aqueles escritos dela, vai mandar para a minha assessora por e-mail, né, Larissa? E eu vou requerer também todas as notas dessa sessão para poder reassistir e aprender um pouco mais. E finalizando, senador Luiz, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, que nesse congresso aqui nós temos 400 membros, senadores e deputados federais, eu gostaria de promover um workshop especificamente sobre a questão de infraestrutura, como é que nós podemos fazer esse intercâmbio, e gostaria depois de contar com a colaboração de vossas senhorias e excelências para estarmos juntos construindo. Obrigado. O senador Hélio José fez uma pergunta a respeito da questão da atração de investimentos em energias renováveis, né? Particularmente de painéis solares. Então, como é que a China tem tanto sucesso na produção a baixo custo e como é que isso poderia se refletir no Brasil? Eu acho que é difícil replicar o modelo aqui no Brasil, na verdade, porque a China ela consegue produzir a tão baixo custo por causa da escala. As fábricas de painéis solares na China são imensas e têm uma capacidade de produção muito grande. Então, isso aliado à mão de obra barata faz com que o custo de produção na China seja muito baixo, né? Seria difícil replicar esse modelo aqui no Brasil, especialmente no quesito escala, porque nós ainda estamos, ainda que os nossos setores de energia renovável estejam se desenvolvendo, especialmente no setor de energia solar, a gente ainda tem alguns passos a dar para tornar o nosso mercado mais interessante pela via da atração de investimento. A gente vê uma movimentação dessas empresas de energia solar tentando se estabelecer no Brasil, tanto na montagem das placas quanto como desenvolvedoras de plantas solares, como investidoras, mas a demanda continua sendo o principal problema. Então, eu acho que a solução para o Brasil seria justamente ter formas de estimular a produção, a construção de novas plantas de energia solar no Brasil para que essa demanda se mostrasse forte e estimulasse a atração de investimento nessa área.